5 coisas que não se deve fazer na missa parte 3. 1. Se distrair durante o ofertório. Por se tratar de um momento onde os ministros começam a passar o cesto para oferta, o Ministério de Música começa a tocar e a Assembleia se senta. O momento do ofertório pode passar uma sensação de intervalo, como se o primeiro ato tivesse terminado e o segundo estivesse prestes a começar e a mente precisasse fazer uma pausa. Mas atenção, o ofertório não é o intervalo da missa. Pelo contrário, esta parte da liturgia tem um profundo significado espiritual. As oferendas pão e vinho estão sendo preparadas, os elementos que Cristo tomou em suas mãos na última ceia. Nos primeiros séculos, eram os fiéis que levavam de casa esses elementos. Por isso, em muitas liturgias, existe a procissão onde os fiéis entram com as oferendas nas mãos e entregam ao sacerdote, lembrando os gestos dos primeiros cristãos. Nós devemos estar atentos e em profunda oração e sintonia. Se observarem o padre neste momento, ele está fazendo orações em silêncio para a preparação das oferendas. 2. Responder receba ao Senhor na apresentação das oferendas. Na apresentação das oferendas, quando o padre diz: "Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso." Muitas pessoas têm o hábito de iniciar a resposta com "Receba, ó Senhor". No entanto, iniciando desta forma, é como se você estivesse falando direto para Deus. Mas aqui Deus não é a pessoa para quem estamos falando, e sim a pessoa de quem estamos falando. O que queremos dizer nesta oração é o seguinte: que o Senhor receba por tuas mãos, Padre, este sacrifício. Então, a forma correta de respondermos é: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. 3. Consumir alimentos ou bebidas durante a missa. A menos que seja por motivo de doença ou algo neste sentido, nós devemos manter o jejum eucarístico. O jejum eucarístico é o fato de se comungar sem nenhum alimento comum no estômago, em honra à Santíssima Eucaristia. Se determina então que se permaneça em jejum de 1 hora antes da comunhão. 4. Comungar em estado de pecado grave. A Igreja nos ensina que não podemos comungar em pecado mortal sem antes nos confessarmos. Pecado mortal é aquele que é grave, normalmente contra um dos 10 mandamentos de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 27, vemos São Paulo alertando que quem come do pão ou bebe do vinho indignamente comunga sua própria condenação. Portanto, se encontra em estado de pecado grave, busque a confissão imediatamente para que possa retornar à fila da comunhão o mais breve possível. 5. Não responder amém após receber a Eucaristia. Quando o padre ou o ministro extraordinário da Eucaristia lhe apresentar a hóstia consagrada e antes de lhe entregar dizer corpo de Cristo, você deve responder amém. Nunca se omita esse amém, que é uma afirmação de fé. Santo Ambrósio diz em seu livro de Sacramentos o seguinte: o que a língua confessa, conserve o afeto. Portanto, ao receber o corpo de Cristo, lembre-se sempre de responder um amém com toda a fé e confiança. Quer ter mais dicas sobre a missa? Peça já o e-book Santidade em Movimento explicando a missa. Link na bio ou na descrição. Obrigado por assistir e mantenha sempre a santidade em movimento.